vamos entrar em contato e vamos explicar. Então tá lá, você passa lá para participar do discipulado de casais. Amém? Queria que você abrisse João 17. Quero começar com essa passagem. Ali vai dar para ver bem, João 17. João 17 é uma oração de Jesus. Só vamos ler esse trecho da oração do Senhor. E ele destaque isso aí na sua Bíblia. Isso é uma palavra muito importante. Ele vai orar pela nossa santificação, ele vai orar pela nossa separação de Deus. Significa que nós somos povo separado para o Senhor. E ele ora assim, João 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Vamos falar junto? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Bem forte agora, todos juntos. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Pai querido e amado, nós queremos te agradecer por tua palavra e te louvar porque o Senhor é abençoador em todas as coisas da nossa vida. Obrigado, Deus. Obrigado que o Senhor continue nos ensinando, falando, instruindo, direcionando em tudo. Que a luz da tua palavra venha guiar os nossos corações. Como está escrito, a tua palavra, Senhor, é lâmpada e é luz para os nossos caminhos. Que assim seja, Senhor, na nossa vida. Que o Senhor nos dê entendimento. Que o Senhor remova todas as barreiras e nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós. Nós colocamos isso em tuas mãos, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, já faz um tempo que eu falo sobre esse assunto, não em todos os lugares, mas geralmente onde é chamado, né? Estudos sobre esse assunto, mas tem muitas ideias estranhas no nosso meio hoje, né? Muitas ideias estranhas. Coisas que eu vou falar assim, normalmente, pode ser, são absurdas. São absurdas. Você pensar, você olhar, são absurdos. A gente vê cada história muito, muito triste. E principalmente quando a gente fala de jovens, que às vezes eles entram na universidade para estudar qualquer coisa. E eles são jovens que cresceram na igreja, aprenderam que a palavra de Deus é a verdade. E de repente eles saem de lá com a cabeça virada. Acho que o termo é esse mesmo. Virados. E às vezes os pais não entendem. Um pastor, ele leu esse livro aqui, né? Vou falar depois dele, Dragão Vermelho, Marxismo à Luz da Bíblia. E ele disse, quando ele falou, pastor, agora entendi o que aconteceu com a minha filha. Porque ela foi criada na igreja, a menina cantava na igreja, tinha ministério na igreja. E ela foi fazer faculdade e ela simplesmente, não é que ela só largou Deus, ela largou a família, não quis mais saber da família, não quis mais ter amizade com a família. E aí eu pergunto, o que foi ensinado para ela que levou ela a negar todas as verdades da palavra de Deus? Eu quero que você entenda, se a palavra de Deus é a verdade, aquilo que é contrário à palavra é mentira, é engano, é falsidade. Ah, mas foi falado na universidade, foi falado por gente muito inteligente. Isso não interessa. A palavra de Deus é a verdade. Ela é a revelação que o homem precisa tentar e precisa crer. Mas isso eu só estou contando um caso para vocês, mas nessa andança aí você tem muitos casos e casos tristes. Estava conversando com um rapaz essa semana que ele falou que dos 15 cristãos que entraram com ele no curso que ele fez, ao final do curso, só um, que era ele, e o outro, mais ou menos, ficaram em pé, os demais deixaram de confiar em Deus, de crer em Deus. Então, o que é esse ensino que nós temos, e que hoje não está só na universidade, está em todo lugar, e que se choca contra a palavra de Deus e que vai transtornando muitas coisas. Eu pus essa imagem aqui, é um mapa que é publicado todos os anos esse mapa é publicado com os países onde a perseguição dos cristãos é mais intensa. São 50 países do mundo onde a perseguição é mais intensa. Não dá para você ver todos os numerozinhos que estão aí, mas lá no cantinho direito, lá da tela, lá em cima, cantinho direito, tem uma bolinha preta ali com o número 1. É o país número 1 de perseguição mundial, né? Número 1 de perseguição mundial, que é a Coreia do Norte. Aí você pergunta assim, lá só para você ter ideia, na Coreia do Norte, se você for pego, isso aqui é lei, gente, isso aqui é fato. Se você for pego com uma Bíblia
não é que você vai preso, você vai para o resto da sua vida, para um campo de trabalhos forçados, juntamente com toda a sua família. É assim que funciona. Isso é lei lá, e é um prelúdio do inferno. Esses lugares são terríveis. Mas a minha pergunta é, por quê? Por quê? O que esses ensinos têm que ele vai contra a Bíblia, ele não aceita a Bíblia? Então, vou dizer assim, lá na Coreia do Norte, há muito tempo, é o sistema comunista inspirado nas ideias de um homem chamado Karl Marx, que às vezes você pouco sabe sobre ele, mas as ideias dele dominam mais do que você imagina, domina até a sua mente mais do que você imagina. Então eu quero ler esse versículo aqui com vocês. Esse é um versículo, Colossenses capítulo 2, versículo 8. É outro versículo que você deve ter marcado aí na sua Bíblia, que diz assim: tenham o quê? Cuidado. Então tenham cuidado, para que ninguém os escravize. Na sua tradução, talvez algumas traduções, eu gosto de falar assim, para que ninguém vos faça presa sua. Presa. O que é a presa? Sabe assim, quando o leão ataca a zebra é a presa dele. Então assim, tome cuidado para que ninguém vos faça presa sua, para que ninguém vos escravize a filosofias e vãs sutilezas. Essa tradução eu não gosto muito não, mas está aqui. Filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não a Cristo. A sua mente tem que estar cativa à palavra de Deus. Tá? Algumas coisas que vêm aí, elas se chocam de uma maneira tão grotesca, não é só com a palavra, é com a realidade. Eu vou falar um tema que a gente não ouve muito, ideologias identitárias. O que são essas ideologias identitárias? São algumas coisas que tem hoje que questiona, né? Isso você tem dentro do sistema educacional, né? O que é um homem? O que é uma mulher? O que é uma família? O que é verdade? O que é cristianismo? O que é religião? Então começa a questionar, e a ponto de dizer que você não nasce homem nem mulher, a ponto de dizer que família é qualquer coisa. Isso está sendo ensinado ali na universidade, muitas vezes ali já na escola. Está sendo ensinado, às vezes está na pauta ali da educação. Eu ensinando, dando aula para um grupo, uma faculdade de teologia, e aí uma aluna contou que um dia ela chega em casa, aliás, na casa da mãe dela, tinha uma irmã fazendo ensino médio, e quando ela chegou, essa irmã dela estava com um livro de sociologia na mão, né? Um livro de sociologia fornecido pelo governo. Quando ela entrou, essa irmã dela fechou o livro. Ela falou: por que você fechou o livro? Ela falou assim: porque aqui tem coisa que crente não gosta. O que tem o que tem um livro de sociologia que crente não gosta? Aí eu ganhei um livro, ela mandou um livro para mim. Eu não li o livro, mas eu só abri uma página. Uma das lições do livro de sociologia era ser um homem feminino não fere meu lado masculino. Estava escrito lá no livro. Agora você imagina o que estava sendo ensinado ali. Então eu quero que você pense que uma série de ensinamentos contrários à palavra estão lá. Eu vou só aqui dar um exemplo. Quem criou a família? Quem foi? Vocês têm certeza? Está na palavra isso aí? Essa é a verdade? Pois vou falar uma das coisas. Isso aqui é tema de livros universitários. Né? Eles falam assim que, na verdade, o casamento entre um homem e uma mulher foi a primeira forma de opressão que surgiu na história do mundo. Isso aqui está escrito nos livros universitários, estou falando isso. Isso aqui, tudo que eu estou falando, eu estou procurando ser simples e rápido, porque é muito extenso, faço várias coisas mais longas, mas para a gente entender um pouquinho. Mas fala com todas as letras, que a primeira forma de opressão que houve no mundo foi o casamento, onde o homem, o opressor, ele escravizou a mulher que é oprimida. Que é a mulher que é oprimida. O homem é o burguês e a mulher é a proletária. E ele faz isso com todas as letras. Então eu quero que você pense naquela
menina, aquela moça que cresceu na igreja, que aprendeu que família é algo de Deus, e ela vai lá na universidade e ela aprende isso. Isso começa a entrar em choque contra tudo aquilo que ela viu. Estou falando isso para você entender. De repente você tem um discurso que a família, o que diz a Bíblia? Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Mas de repente não é isso que vai ensinar, não, que foi uma forma de opressão. Então isso tudo vai mexendo, e isso aqui é o mínimo, só para a gente entender para onde nós vamos. Mas essas coisas são ensinadas abertamente dentro do sistema educacional, de uma maneira geral. Os livros estão aí, né? Questão do aborto. Não pense, não, todo o sistema de alguma maneira ele vai sendo a favor do aborto. Deixa eu te falar, nós estamos vivendo numa época muito triste. Uma época em que lá na França foi autorizado o aborto até os 9 meses, e aí você teve um monte de mulheres comemorando na rua. E aí a minha pergunta, eu olhei aquela cena e me deu tristeza. O que você tem para comemorar? A liberdade de Você já viu uma criança, coisa linda, gente? Já viu um bebê, coisa linda? Agora você está comemorando o quê? O direito de você pegar um bebê e você simplesmente matá-lo. Com 9 meses ali no ventre da mãe, está comemorando o quê? Parece uma coisa simples demais. Nós, hoje à noite, vamos falar da volta do Senhor. E eu quero que você pense que Deus olha tudo isso de uma forma passiva. Deus é Senhor sobre todas as coisas. E queira o mundo não, o mundo vai dar conta daquilo que Ele falar e daquilo que Ele fizer. Você pode ter certeza, os homens estão acumulando pecado sobre pecado e a ira de Deus virá sobre a humanidade. Sabe? Coisas como essa, homem não é homem, mulher não é mulher, família não é família, uma série de distorções que nós temos hoje, tanto na teoria como na prática, elas vão trazer juízo de Deus sobre a humanidade. Comportamento, gente, anticristão. Há um discurso e sentimento anticristão permeando tudo, da sala de aula aos elementos de entretenimento. Conceitos cristãos que são ferozmente atacados. Vou dar um exemplo essa semana. Eu peguei uma notícia lá na Alemanha. Quero que você pense que a Alemanha é um país, vamos falar assim, de muitos, uma nação, entre aspas, cristãos. Foi lá que aconteceu a reforma protestante. E essa semana, um motorista de táxi colocou um colante assim no carro dele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Né? Coisa simples. Recebeu uma multa de R$5.600, equivalente a R$5.600. Por que não? Você não pode fazer isso. Por que eu não posso? É o meu carro. Não, mas você presta um serviço público, você não pode usar isso para divulgar a religião. Gente, isso na Europa, isso num país onde teve reforma protestante, cristianismo, você não pode fazer isso. Aí você vai dizer, não, mas isso aqui no Brasil nunca vai acontecer. Como é que você sabe? Quem tivesse na Alemanha 100 anos atrás, não quer dizer que isso ia acontecer lá. A gente entender que ideias anticristãs estão sendo semeadas aí e estão avançando. Eu coloquei aqui a Coreia do Norte, mas em muitos lugares do mundo onde o comunismo chegou, ali foram milhares de cristãos presos, mortos, torturados, perseguidos, de toda forma foram afligidos. E aí, só que hoje, continua vendendo o comunismo numa embalagem de todinho, como se fosse uma coisa bonita, mas ele não é bonito. Ele trouxe muita morte. Essa aqui é uma frase de um pastor na China livre, né, que chamava Taiwan. Ele falou assim: nós nos opomos ao comunismo não por causa da política, mas principalmente por causa da nossa fé em Deus, em Cristo, em sua palavra, a Bíblia e em sua igreja. Nós vamos ver que de uma maneira sutil as formas foram mudando, mas as ideias elas estão lá adquirindo formas diferentes e agindo. Hoje nós vivemos em um mundo fortemente influenciado pelas ideias de Karl Marx e por ideias que derivaram das ideias dele. Eu e você, nem todos estão lá na universidade, acompanhando as coisas, mas vamos lembrar o seguinte: aquela pessoa que vai para a universidade, ele vai sair de lá e ele vai ser um advogado. Ele vai sair de lá e ele vai ser um jornalista. Ele vai sair de lá e ele vai ser um escritor. Ele vai sair de lá, ele vai ser um juiz. Ele vai sair de lá, vai ser um político. Ele vai sair de lá, ele vai ser um professor.
E as coisas que ele aprende lá, as ideias que estão lá, ele vai replicar aonde ele está. Se ele fosse para uma universidade, lá ensinasse a palavra, ele ia levar a visão da palavra para onde ele fosse. Mas não é isso que ele recebe lá, ele recebe coisas que são contrárias à palavra. Nós vamos falar um pouquinho de quem era Karl Marx, hoje só vou dar um início, mas a gente pensar as ideias dele, o que ele pensava, quem ele era e os efeitos que isso vão ter ao longo do tempo. Então eu vou ler aqui essa frase de um autor, vou ler dois trechos dele, não sei se vocês conseguem ler aí, tá? Mas eu vou ler aqui. Esse autor, que é um estudioso de Karl Marx, ele diz o seguinte: a filosofia dos dias atuais é a filosofia de Karl Marx. Ele é a personalidade mais forte do nosso tempo. Marx e suas ideias. Ideias que ele não criou, desenvolveu ou melhorou, mas apenas combinou no sistema, são hoje amplamente aceitas, até mesmo por muitos daqueles que se dizem anticomunistas ou antimarxistas. Uma quantidade considerável de pessoas são, ainda sem perceber, filosoficamente marxistas, embora usem nomes diferentes para suas ideias diferentes. Vamos lá. As ideias de Marx e sua filosofia realmente dominam o nosso tempo. A interpretação dos acontecimentos recentes e da história em livros populares, bem como em escritos filosóficos, romances, peças e assim por diante, são em geral marxistas. Só que esse estudioso, quando ele escreveu isso, era na década de 50, 60, ou seja, faz mais de 60, 70 anos que ele escreveu isso, e cada vez mais as influências elas foram se espalhando por aí. Né? Pode ter mudado de nome, pode ter adquirido outros sentimentos, pode ter se desenvolvido de várias formas. Agora eu falo assim, eu falei nisso que foi ensinado no marxismo, que a mulher, foi a primeira, o casamento foi a primeira forma de opressão, né, na história, né? De onde você acha que vem todo esse feminismo doido, de mulheres saindo nua na rua, dizendo que, pregando ódio contra os homens? De onde você acha que vai? Elas têm a sua raiz ali em Karl Marx. Então muitas ideias que você não sabe, tem a raiz lá nele. E o que Paulo disse? Tenham cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. Você tem a verdade da palavra de Deus para guiar a sua vida, para estabelecer seu pensamento. Você tem que moldar a sua mente por aquilo que Deus diz, porque aquilo que Deus diz é eterno. Deixa eu dizer, as palavras desses homens passarão, mas as palavras do Senhor jamais vão passar. Amém? Então deixa eu falo assim, é algo assim que eu tenho estudado muito, continuo estudando muito, cada vez mais, mas alguns pontos aqui para a gente pensar. Primeiro, o marxismo, ele é totalitário. O que isso significa? Ele se entende como uma verdade absoluta e incontestável. Ele não aceita discordância nos seus posicionamentos. Por que você não pode ter uma Bíblia lá na Coreia do Norte? Porque o que está na palavra é contra as ideias de Marx. Então não pode. Foi assim na China, foi assim na União Soviética, foi assim em vários lugares, foi assim. Às vezes vai cedendo um pouco, né? Mas é assim que funciona. E você pode ter certeza, onde entra, Deus sai. Onde entra as ideias dele, Deus tem que sair. Lá em Cuba, deixa eu falar, Cuba, tem várias histórias de Cuba assim, mas de uma professora, que lá quase todo mundo trabalha para o Estado. E aí você não pode falar nada de Deus na sala de aula. Mas que o aluno tinha algum lugar e viu Deus, e ele foi perguntar para a professora, professora, o que é Deus? Ela era uma cristã, ela falou para ele que era Deus, foi mandado embora. Não pode, você fala, não, você é professor, você não pode falar esse diálogo. Só estou falando para você entender a força dessa ideia que realmente exclui qualquer papel de Deus. Tem um irmão aqui que ele foi fazer faculdade de História, ele desistiu no primeiro dia. Ele conta que no primeiro dia a professora disse assim, olha, deixa eu falar algo para vocês antes de começar a aula. Eu sou marxista, eu não acredito em Deus, eu não acredito que Deus interfere no mundo, nem que Ele interfere na minha vida. Então vocês, por favor, não me perturbem com isso. Tá? Começa assim mesmo. Tá? Só que você pensa, não é só não crer em Deus, é toda a consequência de um pensamento de alguém que não crê em Deus. Tá? Não vamos falar, isso é muito mais. E aí, algo que, desde que eu comecei a estudar, aquilo veio no meu coração,
E eu percebi, quando eu comecei a ler aquilo há mais de 20 anos, eu falei, isso aqui é quase uma religião. Isso aqui é uma espécie de religião política. Você vai ver pessoas que é como se aquilo é a fé dele, ele morre por aquilo, ele mata por aquilo, ele vive por aquilo, é algo assim. E aí ao longo do tempo você vai estudando, e é um dos grandes pensadores do marxismo na história, ele chegou a dizer o seguinte, você não adere ao marxismo, você se converte a ele. Então, para ele, aquilo era uma religião. Realmente, você se converte àquilo, ele vai profundo, determinando toda a tua maneira de ver o mundo, todo o teu comportamento, todas as coisas vão estar ali. Então, para a gente entender quanto essas filosofias e vãs sutilezas, elas se chocam com a palavra. Às vezes, eu e você, adulto, não é tanto. Mas às vezes pega uma pessoa mais jovem que não tem filtros, ela não tem uma peneira para aquilo, ela simplesmente vai em frente. Então o marxismo é tipo uma religião política. Terceiro, o marxismo ele é messiânico. O que é ser messiânico? O Martin, ele acreditava que as ideias dele iam transformar e salvar o mundo. Ia deixar o mundo lindo e maravilhoso. Quando eles mataram pessoas, e eles mataram muitos opositores, muitos discordantes, eles fizeram isso na seguinte ideia, essas pessoas estão impedindo as coisas lindas e maravilhosas que nós vamos trazer para o mundo, por isso elas estão sendo presas, estão sendo mortas. Isso não é brincadeira, foi assim ao longo da história. Por quê? Porque ele se acredita salvador. Por que as pessoas se entregam a essas ideias com um empenho tão grande, com a dedicação tão grande, uma força tão grande? Porque eles acreditam que isso é a verdade absoluta que vai redimir e vai salvar o mundo. Né? Embora o marxismo se desdobre em inúmeras escolas e seitas ideológicos, os pressupostos permanecem os mesmos. O que significa isso? Essa mensagem ela vai ter escolas diferentes, formas de expressar diferentes, mas a raiz é o mesmo. Tem uma série de conceitos ali que permanece o fundamento de tudo aquilo. E vai ter vários nomes, socialismo, comunismo, e principalmente, às vezes, aparece progressismo, como se fosse um progresso. E quem não concorda é porque é reacionário atrasado. Mas, no fundo, são ideias bem contrárias a Deus, bem contrárias à sua palavra e bem destruidoras. E a base de ideologia de gênero, feminismo radical, conflito de classes que tem por aí, tudo isso você vai ter o marxismo ali na sua raiz, trazendo a destruição. Deu para entender um pouquinho? Né? Isso aqui é só para a gente entender um pouquinho disso, mas vamos lá. E aí eu tenho que falar um pouquinho do Karl Marx, né? Que não viveu hoje, mas a influência dele está aí. E aí, para falar dele, 2 versículos e mais uma citação que eu gosto muito. O que Jesus disse? O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. O homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Então, o que Jesus quer dizer? Se o seu coração é um coração em Deus, se o seu coração é um coração temente, tudo que você fizer, tudo que você produzir, tudo que você transmitir, serão coisas boas. Mas se o seu coração for mau, você vai ensinar, você vai produzir, você vai trazer coisas más. Agora deixa eu falar uma coisa que é o mais sério a gente pensar. E se esse coração que é mau, ele for muito inteligente, ele for muito capaz intelectualmente, a capacidade dele de fazer o mal é muito grande. Lá em Oklahoma, nos Estados Unidos, teve um caso de um prédio que foi explodido, né? Explodiu, a pessoa tinha uma van em frente ao prédio assim, e explodiu aquela van cheia de explosivos e o prédio caiu, centenas, milhares de pessoas morreram, foi dado o nome desse homem de Unabomber e foram atrás dele, né? Conseguiram pegá-lo. E esse homem era um homem genial, ele era um homem super inteligente, super, assim, mais do que a gente pode imaginar, com a mente super capaz. Mas o coração dele não era um coração bom. O coração dele, as ideias dele não eram ideias boas. Então, ser inteligente não basta. Para Deus, o que Deus quer é um coração bom. Porque um coração inteligente e mau pode fazer coisas muito ruins. As palavras do perverso matam, mas o discurso do justo salva.
Então a gente entende por que eu estou falando. Nós vivemos num mundo que a Bíblia fala duas coisas. Daniel 12 diz que o conhecimento, o saber se multiplicaria, e se multiplicou. E também Jesus disse que a iniquidade aumentaria nos últimos tempos. Então, e é isso que tem acontecido. Nós vivemos em novos níveis de pecaminosidade. Mas você vai ver por trás disso homens, mulheres muito inteligentes, mas não com coração em Deus. E isso é o que nós temos que pensar. Porque às vezes nós queremos que os nossos filhos estudem, aprendam, e é bom isso, nós queremos mesmo. Mas a coisa mais importante é guardar aquilo que a Bíblia diz. O temor do Senhor é a sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. É muito ruim quando uma pessoa é muito inteligente, vai estudar, vai aprender, mas não tem o temor do Senhor. Se não tiver o temor do Senhor, esse conhecimento pode ser nocivo para ele, nocivo para outros. E aí nós vamos falar do Karl Marx. E aí esse texto aqui eu gosto muito, é um autor que eu gosto muito. E ele fala assim, ó. Um cérebro superior, ou seja, uma pessoa muito inteligente, sem a salvadora essência da piedade. O que é a salvadora essência da piedade? É esse temor de Deus, essa devoção a Deus, esse coração conectado com Deus. Então, um cérebro superior, sem essa conexão com Deus, pode virar-se contra a raça humana e embeber em sangue o mundo, ou pior ainda, pode soltar na terra ideias que continuarão a amaldiçoar a humanidade durante séculos, depois dele ter voltado ao pó. Então, uma pessoa muito inteligente, ele pode conceber ideias, ele é inteligente, mas ele não tem temor do Senhor, não tem a compreensão de Deus, ele não tem relacionamento com Deus. A mente dele pode fazer com que ele venha derramar sangue neste mundo, né? Ou deixar ideias que vão continuar amaldiçoando a humanidade. Vou dar aqui, talvez nem sempre a gente está acostumado com alguns nomes, mas vocês já ouviram falar do Adolf Hitler, né? Homem ruim, né? Você acha que ele não era inteligente? Você acha que ele não era uma pessoa de uma capacidade intelectual muito grande? Mas não tinha essência da piedade, não tinha temor do Senhor. Mas vou falar mais. Ele foi inspirado em um outro homem também muito inteligente chamado Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche morreu um pouquinho depois do Hitler nascer. Quando o Hitler nasceu, ele já estava doido. Mas só que as ideias dele influenciaram o Hitler, e parte do que Hitler fez foi inspirado pela ideia dele, para você entender que ideias que não vêm de Deus, ideias inspiradas muitas vezes por Satanás, ideias muitas vezes concebidas e organizadas por homens inteligentes, mas sem temor de Deus, podem trazer destruição. Deixa eu dizer para você, permanece na palavra do Senhor. Coloca a palavra do Senhor no seu coração muito. Medita neste livro de dia e de noite. Amém? É esse livro que vai manter você conectado ao Senhor e vai fazer você andar com o Senhor. Então deixa eu falar algumas coisas rápidas aqui dele. Ele nasceu em Trier, na Alemanha, 1818. Então já faz mais de 200 anos. Filho de um bem-sucedido advogado judeu, tá? Burguês, o pai dele era judeu. O pai de Marx vinha de uma linhagem de rabinos, então ele conhecia ali a Bíblia por parte dos rabinos. Na sua juventude, seu pai se tornou protestante e ele o seguiu. Então, deixa eu dizer, Marx ele já conhecia a Bíblia como herança dos judeus, e depois o pai dele se torna protestante, se batiza numa igreja protestante. O Marx segue o pai dele, se batiza e vai estudar numa escola cristã. Marx vai estudar numa escola cristã. Mas nós vamos ver, eu às vezes olho e falo, meu Deus, o que aconteceu com esse menino? Né? É porque naquela época, já ideias contrárias a Deus estavam ali. Na juventude, vou pular essa aqui, só a última aqui. Ó. Em 1842, ele conheceu um amigo dele, que era o Friedrich Engels, que foi o cúmplice dele, seu amigo por toda a vida, que sustentou financeiramente e com quem escreveu diversas obras. E aí, vou ler um trecho, né? Vou ler para vocês começar aqui, lendo um trecho de um texto de Marx, quando ele tinha 15 anos de idade. Ele escreveu esse texto como um comentário do Evangelho de João, capítulo 15. Ele escreveu assim, é só um resuminho, né? Só uns trechinhos que ele fala assim.
Assim, a história da humanidade nos ensina a necessidade de união com Cristo. Embora esses instintos naturais estivessem cobertos por desejos pecaminosos, a união dos crentes com Cristo pode vencer esses desejos. Então, você via que ele ouviu o evangelho, entendeu, né? Mas ele entra na faculdade, e lá ele vai se tornar não apenas um ateu, ele vai se tornar um antiteísta. Pastor, qual a diferença de um ateu para um antiteísta? Um ateu, gente, ele pode simplesmente não crer em Deus e dizer assim para você, eu não creio em Deus, mas se você crer, está tudo bem para você. Né? Esse é o ateu. Mas não era isso que o Marx se tornou, ele e vários outros que tinham com ele. Na verdade, eles se tornaram inimigos de qualquer crença em Deus. E o trabalho deles vai ser atacar a crença em Deus. E eles vão escrever coisas, e eles vão fazer discursos para atacar a crença em Deus. Ele ainda não tinha se envolvido com ideias de comunismo, ou de socialismo, ou de política, ou com qualquer uma dessas coisas. Ele já era um ateu ferrenho. Teve amigo dele da época que falou assim que a ferocidade dele, do ateísmo dele, era um negócio de dar medo, porque era realmente o desejo dele. E aí, ele, tendo sido judeu, tendo sido um cristão, entra na universidade, se torna um ateu. Isso aqui é um trecho de algo que ele escreve para o pai dele. Ele escreve numa carta para o pai dele. O meu santo dos santos foi feito em pedaços, e novos deuses tiveram que ser instalados. O que ele quer dizer com isso? Às vezes só ele pode dizer, mas ele entendeu que aquela fé dele em Deus já não existia mais e que o santo dos santos dele foi feito em pedaços. Outro trecho de um texto dele. Assim eu perdi o meu direito ao céu. Sei disso perfeitamente. Minha alma, outrora fiel a Deus, está destinada ao inferno. Então a mente dele passou por uma mudança muito grande. E aí, por fim, talvez uma mais forte, ensino palavras que estão enredadas numa confusão diabólica e caótica. Os vapores infernais elevam-se e enchem o meu cérebro, até que eu enlouqueça e o meu coração seja totalmente ligado. Vê essa espada? O príncipe das trevas vendeu-a para mim. E são algumas poemas que ele fazia lá na universidade. E eu só estou aqui, isso aqui são apenas pitados para a gente ver assim, uma mudança de mente que aconteceu. E a partir dali ele vai, veja só, alguém já disse assim, que se Deus não existe, tudo é permitido. Mas é pior do que isso, se Deus não existe, tudo muda. Porque, de repente, ele começa a conceber um mundo que não existe um Deus. Então, como é que nós vamos ver as coisas? Aí eu fiz aqui um pequeno resumo das ideias dele. É bem resumido. Primeiro, a ideia dele era isso, não existe um Deus. Toda religião, ela é apenas uma ilusão. Ele tinha um amigo dele, tem um nome difícil, né, que é o Forbach, mas esse amigo dele, ele diz o seguinte, ele ensinou e escreveu livros sobre isso, né, que Deus não existe, que Deus é só uma projeção da mente do homem. E ele tinha uma frase que ele dizia assim, que não foi Deus quem criou o homem à sua imagem e semelhança. Foi o homem quem criou Deus à sua imagem e semelhança. Então ele ensinava que o homem criou Deus. E aí o Marx era amigo dele, e aí o Marx ficou pensando assim, bom, por que o homem faz isso? Por que ele acredita que existe um Deus? Porque ele é oprimido aqui na terra, porque ele não tem condições econômicas boas, porque ele é oprimido socialmente, então ele cria uma ilusão de um Deus que vai dar isso para ele. E aí o Marx começa a ensinar, só que tudo que eu estou falando aqui com palavras simples, mas ele vai com palavras complexas, sofisticadas, né? Não existe, nessa visão dele, não existe nada além da matéria. O que isso significa? Não tem Deus, mas também não tem espírito humano, não tem anjo, tem demônio, não tem nada depois da morte. Na visão de Marx só existe matéria, só essa vida aqui, acabou. Toda a vida é essa aqui. Então tudo que ele vai ensinar, tudo que ele vai desenvolver, e é muita coisa, é dentro dessa visão de mundo que não é a bíblica, não é a bíblica. Né? Mas isso entrou no sistema acadêmico, no sistema escolar. E aí, gente, ele fala assim, ele divide o mundo
em dois grupos de pessoas. Umas coisas tão tolas assim, mas dois grupos de pessoas. O mundo é dividido entre burgueses e proletários, né? Aí a gente fica pensando, mas que é isso, burguês, proletário? Claro que tem todas as definições dentro disso, algumas coisas válidas ou não, mas dentro da visão de Marx, quem é proletário? Proletário é todo mundo que concorda com ele. Quem é burguês? É todo mundo que não concorda com ele. No final das contas, foi isso que virou. Se você não concorda com Marx, você é burguês. Se você concorda com ele, você é um proletário. É assim que funciona. Ele dividiu o mundo. E os conflitos que geraram no mundo a partir daí, as mortes, elas não pararam até hoje. Hoje, esses conflitos, eles vão entrando em outras áreas. Hoje, nem sempre o conflito é o proletário e o burguês. Hoje é o conflito entre homem e mulher, é o conflito entre raciais, é o conflito entre homossexuais e heterossexuais. Então, vai criando uma porção de ideia que vai gerando conflito, briga dentro da sociedade, e é isso que ele vai produzindo, é isso que ele vai trazendo, né? Os proletários precisam fazer uma revolução, tirando os burgueses do poder e acabando com a propriedade privada. Onde chegaram as ideias de Marx, e eles chegaram assim, de uma forma violenta. Pessoas perderam suas terras, pessoas perderam suas indústrias, pessoas perderam suas propriedades. Isso assim de maneiras mais terríveis e mais cruéis. Isso é história. Aí é de 100 a 150 milhões de pessoas mortas em todo esse processo aí dentro do século XX. Hoje, de uma maneira mais suave, nós vamos ver isso vai vindo para cá. E aí eles entendiam que dessa forma eles corrigirão o mundo e trarão uma sociedade justa e igualitária. Qualquer oposição precisava ser destruída. Tá? Só que é tudo a grosso modo, essas ideias vieram, claro que sofreram muitas modificações, muitas segmentações, muitos desdobramentos, mas essas ideias estão aí e na maioria delas a oposição à crença em Deus, o desafio à crença em Deus, ele está ali. Vou dar aqui um exemplo. Recentemente eu fiz uma entrevista com um pastor, que ele foi membro do MST durante muitos anos, e ele se converteu lá dentro. E ele conta assim, só para você ver, é uma coisa simples, mas ele conta que um dia alguém chamou ele para fazer uma palavra, para dar um discurso em algum lugar, e ele pega e fala assim, se Deus quiser, eu vou, né? Deus quiser, eu vou. E a pessoa falou assim para ele, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com o que nós fazemos aqui. Falaram assim para ele, né? E foram coisas que foram chocando e ele foi ver. Então, mesmo que nem sempre essa exclusão de Deus, essa exclusão da revelação bíblica seja aberta, seja direta, ela está lá. Ela está lá. Então, eu quero só esse quadro aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Eu quero que você pense o que a Bíblia fala. E o que Marx, as ideias marxistas trouxeram. Quando você faz uma comparação. Número 1, está ali. Dentro da teologia. Deus é o centro de tudo. Não é isso? Você não é assim que você sabe que é? Deus é o centro de todas as coisas. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém? Tudo se originou em Deus, tudo é sustentado por Deus, e todas as coisas se destinam a Deus. Isso é verdade ou não? Amém? Essa não é a verdade? Então dá um glória a Deus por essa verdade. Agora, na visão que Marx desenvolveu, Deus não existe. A matéria é tudo que existe. A matéria se desenvolveu sozinho. Não tem uma mente inteligente, não tem um Deus por trás das coisas. É assim a mente dele. É a partir daí que ele vai desenvolver o pensamento dele. Mas vamos para o segundo ponto ali, antropologia. O que é um homem? O que é um ser humano? A verdade, o que é um ser humano? O ser humano é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Não é isso que a Bíblia ensina? O ser humano é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Agora eu pergunto, se Deus não existe, então o que é o homem? Da onde veio o homem? Aí o Marx, todo o pensamento é mais complexo, mas em resumo, ele é um animal que aprendeu a trabalhar. É um animal que se resume
por aquilo que ele produz e pela forma que ele produz e pelas relações que ele tem. Deixa eu falar a coisa, quando você mata um ser humano, lá em Gênesis 9:6, fala para você não matar, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Agora, quando você se autoriza um aborto, aí você vai explicar, não, por que vamos fazer o aborto? Ele vai dar explicações sociais. Não, porque as condições sociais são ruins, da mãe, da criança, não sei o quê, não sei o quê. Desculpa, o ser humano não é só um ser social, ele é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, preparado para a eternidade. Amém? E é essa a verdade, que nós sabemos qual é. Mas em todo o sistema marxista, o homem ele é o quê? É só um ser social, você precisa morrer, morre. Tinha um historiador famoso, que um dia falaram assim para ele, mas por que você contou toda a história e você não falou nada que o comunismo ele matou aí milhões de pessoas? E ele falou assim, se tivesse que morrer mais 100 milhões de pessoas para o comunismo vir ao mundo, vale a pena. Porque na ideia deles o homem é só um ser social e o comunismo é essa salvação da humanidade que vem lá, né? Então o ser humano não é nada, é só um animal em seus relacionamentos que morreu, acabou. Desculpa, você é muito mais que isso. E a prova disso é que você custou o sangue de Jesus Cristo, amém? Paraíso, gente. O marxismo tem um paraíso. Chamava-se modo de produção, sociedade primitiva. Eu quando estava no ensino médio, né? Faz tempo, eu comecei a gostar muito de história, num livro, né, de história que eu tinha lá, eu gostei muito daquele livro. E aí eu lembro quando eu comecei a estudar o marxismo, falaram dessa ideia, que é uma ideia marxista, um modo de produção, comunidade produtiva, onde tudo era de todos, não tinha propriedade privada, todo mundo vivia feliz, ninguém tinha marido, ninguém tinha mulher, todo mundo era de todo mundo, é assim que eles escrevem, e esse era o paraíso. Quando eu fui olhar o meu livro lá do ensino médio, estava lá, mostrando essas ideias presentes ali. Então você começa a ver que a coisa vem lá de trás, está na raiz lá de trás. Então esse paraíso existia. O que acabou com esse paraíso? Que seria o equivalente ao pecado original. No marxismo é a propriedade privada. O dia que alguém disse, eu tenho uma terra, eu tenho uma casa, eu tenho o equipamento para produzir alguma coisa, eu sou dono disso, dono dos modos de produção, isso foi a desgraça da humanidade, isso foi o mal da humanidade. Então não é, veja só, para eles o pecado, não existe pecado diante de Deus. Só existe errado a propriedade privada que trouxe, que desequilibrou a sociedade e por isso precisamos acabar com isso. Então ele começa a gerar ideias completamente diferentes. Pecado não foi desobediência a Deus. Eu falo assim, só para você ver como a mente às vezes vai sendo distorcida. No primeiro ano que eu fui dar aula aqui, há 17 anos atrás, eu perguntei para os meus alunos na sala de aula, qual é o principal problema da humanidade, né? E aí, vários responderam, desigualdade social. Falei, sabe qual é o maior problema da humanidade? O pecado. A desobediência a Deus, a rebeldia a Deus. Mas aqueles alunos já vêm com a mente ali sendo trabalhada. Desculpa, gente. Tem pobre que vai para o céu e tem rico que vai para o inferno. O problema do ser humano não é o quanto ele tem ou o quanto que ele deixa de ter. O grande problema do ser humano é que ele não está reconectado com Deus, ele vive em pecado, ele precisa se arrepender. Essa é a realidade. Se lá na faculdade ensina que o problema é a desigualdade social, tudo bem. Mas dentro daqueles que creem em Deus, nós sabemos qual é o problema do homem. O problema do homem é o pecado. Por quê? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas as ideias, elas vão permeando e as pessoas não conseguem ver a verdade de Deus. O mal. Na Bíblia, gente, o mal está na natureza humana. Qualquer sistema que o homem crie, qualquer forma de organização que o homem crie, terá aspectos bons e terá aspectos ruins, porque o ser humano ele está corrompido, a Bíblia ensina, né? É o pecado que habita em nós. Mas segundo Marx, o problema não está no ser humano, o problema está no sistema que ele vive. Então, se a gente mudar o sistema, o homem vai ficar bom, o homem vai ficar perfeito. Vou falar uma coisa aqui, para a gente entender como é que funciona a mente moderna. Roubar é errado?
Não acharam que não? Roubar é errado? Amém? É pecado? Quebra a lei de Deus? Está escrito na lei de Deus, não roubarás? Aí vou só fazer algumas citações, sem citar a fonte, mas tem uma filósofa no Brasil, que ela foi dar uma entrevista, e ela fala assim, eu vejo uma lógica no assalto. A pessoa não tem uma coisa que ela vê por aí, ela tem o desejo por essa coisa, então ela vai lá e rouba. Eu vejo uma lógica no assalto. Não, eu vejo pecado no assalto. Eu vejo um crime no assalto. Eu vejo pecado no assalto. Transgressão da lei de Deus no assalto. Não vejo lógica. Mas por que ela vê lógica? Porque a culpa passa a ser não daquela pessoa que escolheu. A culpa passa a ser do sistema que ele vive. É o sistema. Enquanto a gente não mudar o sistema, as pessoas podem roubar. Porque ele não tem culpa, é o sistema que fez isso. A culpa é da sociedade. Você pensa, estou falando assim para você entender como que as coisas vão penetrando. Vou contar uma história aqui de Araçariguama. Né? Vou contar aqui de Araçariguama. O pastor construiu uma casa aqui na Bela Vista, né? E começou a ter muito assalto lá, porque tinha pouca casa. Tinha poucas casas, começaram a roubar as casas. E um dia ele olhou, ele viu um rapaz de moto circulando lá, e aí ele pegou e ligou a polícia, chamou a polícia. E a polícia veio. Aí a polícia, ele falou com a polícia, aí a polícia falou assim para ele, eu vou explicar para o senhor, por que esse problema não vai acabar nunca. Né? O senhor está vendo aquele outro bairro? O outro bairro era o Jardim Brasil, um bairro mais simples. Ele falou, enquanto tiver essa diferença aqui, social, isso não vai acabar. O que ele estava dizendo? A pessoa que está roubando as casas, ela está roubando por causa do sistema em que ela vive, por causa da questão social. Desculpa, ele está roubando porque ele é ladrão. Ele está roubando porque está pecando, está indo contra a lei de Deus. Desculpa, eu estive minha mãe veio do Nordeste para cá numa dificuldade muito grande. A gente nem troco errado guardado, tinha que devolver. Tem nada a ver com condição social, tem que ver com o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas aí você vem um Marx da vida, a culpa é do sistema que vive. Aí vem uma filósofa que está lá nas universidades, dando suas palestras, dando suas aulas, eu vejo uma lógica no assalto. Aí você entra na internet, você escrever assim, o ladrão também está trabalhando. É a história, essa aqui é uma gravação do menino que está conversando com o professor, foi gravado, e ele fala assim para o professor, professor, mas e se for um homem de bem defendendo a sua família? Aí o professor fala assim, o que é um homem de bem? Ah, um pai de família. Ele falou, mas o pai de família, ele falou assim, mas o ladrão também é um pai de família. Aí o menino fala assim para o professor, não professor, um pai de família que trabalha para sustentar a sua família. Aí o professor fala para ele, não, mas o ladrão também está trabalhando. Sabe o que é isso? É ideias que vão fugindo disso aqui e vão para outros lugares. Não vou nem dizer para vocês quem foi que falou, eu fico revoltado de ver um jovem preso só porque roubou um celular. Não vou nem dizer quem falou isso, mas só para você entender, uma mentalidade que tem, que desculpa, não roubarás, não matarás, não darás falso testemunho, amém, é a lei. Mas quando você chega numa visão de mundo em que o mal não está no ser humano, em que ele não é responsável individualmente, mas é o sistema, é a coletividade, é o capitalismo, é a burguesia, você pecou. Quando eu fazia faculdade de História, aí um dia surgiu a seguinte pergunta na sala, né? O professor contou a história de um rapaz que a professora brigou lá, discutiu com a professora, e aí ele levou uma arma para a escola e deu um tiro na professora. E aí perguntou de quem era a culpa. Aí perguntou para o aluno de quem era a culpa. Ah, a culpa é do Estado, que devia dar mais condições, não sei o quê. Perguntou para outro de quem é a culpa. Ah, a culpa é da escola, que devia ter mais vigilância, mais cuidado, não sei o quê. Perguntou para de quem é a culpa é da família, não sei o quê. Aí perguntou para mim. Eu falei, de quem é a culpa? A culpa é dele, que pegou a arma e deu um tiro na professora. De quem que é a culpa? Então nós vemos na época a culpa é do outro. A culpa é do sistema, a culpa é não sei do quê. Mas quando chega, deixa eu falar uma coisa. Quando chegar naquele dia, a Bíblia diz que céus e terra fugirão, e cada um dará conta de si mesmo a Deus.
Os homens podem não acreditar, mas está escrito, de tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus, e guarda os seus mandamentos, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até aquilo que está escondido, quer seja bom, quer seja mal. Não adianta você ter abraçado filosofias, pensamentos que não são a verdade da palavra de Deus, porque naquele dia você vai estar diante do Senhor e vai dar conta pela sua vida. Isso é que a palavra diz e isso é a verdade. Amém? Pode inventar filosofar quanto for, mas essa é a situação. Agora, se você ler os escritos de Marx, de Engels, que era o comparsa dele, você vai encontrar lá a palavra salvação. Você vai encontrar lá a palavra redenção. Mas para ele a palavra redenção, a palavra salvação não é a bíblica, porque não tem Deus, não tem pecado, não tem um homem criado à imagem e semelhança de Deus. Lá o que tem? Lá o que tem é simplesmente um homem social. Então como é que é a salvação? É uma salvação social, é a revolução proletária. É o proletário tomando poder, acabando com os burgueses, acabando com a propriedade privada. Aí vai ter isso e outras formas mais que eles vão pensando, mas é uma salvação político-social. Mas isso, não estou dizendo que fazer o bem, buscar a justiça, tudo isso é bíblico. Mas salvação é através do sangue de Jesus. Salvação é através do arrependimento dos pecados e a fé em Cristo. É isso que a Bíblia ensina. Então é onde, né? É onde, gente, é cada loucura. Eu vou depois aqui mostrar meu canal para vocês. Tem um vídeo que eu pus lá, chama-se Perdemos Nossa Filha para o Comunismo. Eu queria que todos vocês traçem lá e vissem esse vídeo. Mas vamos lá para a gente acabar. Bom, quem é que vai fazer essa revolução e salvar o mundo? Os proletários. Gente, isso é uma coisa tão absurda. Né? O que é proletário? Era a pessoa que trabalhava em fábrica, o camponês. Ele vai redimir o mundo. Desculpa, mas não vai, porque isso é tolice. Né? E vou falar mais, o proletário não está nem aí para fazer revolução mundial. Ele quer trabalhar, ganhar bem, sustentar a sua família. Mas é um monte de ideia que entra nas universidades, cria um caos para tudo quanto é lado. Você vai ver quantas coisas tristes. E por fim, gente, o comunismo, ele é, dentro da visão marxista e daí por diante, um estado em que não existe mais classes sociais, não existe propriedade privada, não existe sequer Estado. Tudo é de todos, todos vivem na maior harmonia. Todas as tentativas, isso era assim, a ilusão, o engano que eles dizem procurar chegar, que nunca chegou. Matou gente, trouxe morte, trouxe pobreza, trouxe desgraça, trouxe toda sorte de coisa, culpou outros, mudou de forma, fez aquilo acolá, mas não trouxe. Agora, eu vou dizer, Deus é aquele que tem um futuro bom, abençoado e maravilhoso nos esperando. Amém? Aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu confio nessas promessas aqui, porque essas vão se cumprir. Amém? Para a gente já para o final, só para a gente ter ideia, antes de Marx, houve um grupo de pessoas que Marx e Engels chamaram de socialistas utópicos. Depois, chega Marx e Engels, e eles escrevem muitos. Tem muita produção que eles fizeram, todas as ideias deles estão postas, e essas ideias vão se difundir, se desenvolver, se desdobrar e trazer outras ideias até o nosso tempo. Mas em 1917, então, é uma data muito marcante, porque é quando ocorre a Revolução Russa. Lá na Rússia, o que aconteceu? Alguém, né, um grupo de pessoas, liderados por um homem chamado Lenin, pegou as ideias de Marx, fez algumas modificações e falou assim, nós vamos aplicar aqui no nosso país. Tá? Eu não entrei muito aqui, mas o primeiro livro que Karl Marx escreve, junto com Engels, que se chama Manifesto Comunista, está lá com todas as letras, destruição da família. Na visão marxista, a família, como eu disse, não é uma criação divina, ela é uma invenção burguesa. Aí deixa eu só dizer uma das coisas ruins e terríveis que aconteceu na Revolução Russa, que normalmente não se ensina na escola, mas é registro histórico. Lá, quando eles estabelecem os ensinos de Marx, lá na Rússia, eles dizem o seguinte, vamos acabar com a família. E eles simplesmente deixam de realizar casamentos. Não tem mais família, porque família era ideia burguesa.
O que aconteceu? Não parou de nascer filho, continuou nascendo crianças, né? Só que agora ninguém era de ninguém. E aí o que aconteceu? Essas crianças, elas se tornaram delinquentes juvenis selvagens, terríveis. Por quê? Não tinham pais, as mães não tinham condições de criar sozinho, ninguém cuidava de nada, e começou a haver uma crise de delinquência juvenil terrível, assim, de todo mundo se espantar, porque às vezes adolescentes se tornavam verdadeiros bichos, às vezes falaram assim, daquilo tudo. E então eles olharam e falaram assim, olha, não, a gente vai ter que voltar a estabelecer a família, porque nós ainda não conseguimos viver sem família. E aí estabeleceram, voltaram a casar e a coisa voltou à normalidade. Estou falando isso porque nem sempre, não entrei nos detalhes, mas, como eu disse, na visão deles, família não é algo bom, abençoado, maravilhoso, lindo, não. É algo que é alvo para se destruir, para se desfazer. Tá? Então essa foi a Revolução Russa. E aí, pouco depois da Revolução Russa, alguns pensadores eles viram que era difícil você introduzir essas ideias pela violência. Então, qual foi a ideia deles? Ao invés de fazer isso pela violência, nós vamos fazer isso influenciando a educação, influenciando a cultura, influenciando o pensamento, influenciando a arte. Então, hoje, toda a nossa educação, cultura e arte, ela é influenciada por essas ideias. Essa cultura, essa arte, esse pensamento, essa mídia, que lá no passado tinha princípios cristãos, tinha mentalidade cristã, hoje é bem diferente. Então, eu quero só que você pense que tudo isso é uma caminhada para a gente entender o mundo que nós vivemos hoje. E aí você entender quem é você. Porque você é de Cristo Jesus. Você é aquele que ele orou. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você foi chamado para viver em um mundo que não crê na palavra, num mundo onde cada vez ele ensina coisas contrárias à palavra, e você foi chamado para viver num mundo que realmente se opõe à palavra, mas você foi chamado para defender a palavra do Senhor. Você foi chamado para viver, você foi chamado para defender, você foi chamado para pregar, você foi chamado para ensinar a palavra do Senhor. Então, nosso desafio é cada vez mais aprender essa palavra, absorver essa palavra, crescer nessa palavra, para que a gente possa avançar. E antes de orar, só quero falar aqui, são 2 livros que eu tenho, esse aqui é o mais simplesinho, Marxismo Selvagem, um manifesto contra a ameaça do marxismo cultural. Você precisa ler e dar para os seus filhos ler, netos, jovens, precisa ler e conhecer. E esse aqui é mais profundo, quem gosta de ler bastante, Dragão Vermelho, Marxismo à Luz da Bíblia. Lá na frente, quando você sair, tem lá, tá? Tem um curso também, quem quiser fazer um curso, é só falar comigo, aqui tem o QR Code. E aqui tem um canal, esse aqui é o meu canal, gente, Missão Atenas. Se você quiser, entra nesse canal e lá tem um vídeo que eu gostaria que você vê, chama-se Perdemos Nossa Filha para o Comunismo. Só para você entender, claro que nem todo mundo tem uma história igual a dessa menina, mas é uma coisa muito triste. É difícil uma mãe e um pai ver aquilo e não ficar chocado e não chorar. Talvez não é o que vai acontecer com todos os jovens, mas com muitos jovens acontece, e aquela é uma mãe que é um exemplo de todos. Então, se tiver a oportunidade, entra lá e vê. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Maior cuidado. Amém. Vou encerrar depois, nós vamos tomar a ceia, tá? Maior cuidado. O que é? Paulo diz assim, tenham cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. Às vezes você não vai ser preso, mas às vezes seu filho, seu neto, seu sobrinho, seu amigo, seu irmão, não é? Mas a melhor maneira de você se proteger, tomar cuidado, é você ser alguém da palavra. Alguém que lê a palavra, medita na palavra diariamente, não de vez em quando. Alguém que estuda a palavra, alguém que conhece a palavra. É algo que a gente fala muito, já eu, pastor, a gente fala há muito tempo. Os jovens não deveriam hoje ir para as universidades sem ter tido uma aula de teologia, um curso de teologia, um pouco de apologética, para ele saber se defender, ter lido algumas coisas, para ele entender o que está lá. Nem na escola. Gente, as coisas...
só aqui para encerrar e orar, gente, para ver como é grave. Essa jovem do livro de Sociologia, que fechou o livro de Sociologia, ela contou para a irmã dela o seguinte, que a professora dela, em sala de aula, né, de 15 anos, professora, na sala de aula, disse assim para os alunos, olha, vocês têm 15 anos, quando vocês fizerem 16, vocês têm que beijar menino e beijar menina para saber de qual dos dois vocês gostam. É isso que a professora falou em sala de aula. Tá? E não pense vocês que isso é invenção, porque não é. Eu tenho sobrinhos, as coisas vêm. E são às vezes coisas terríveis que estão lá. Então, Deus deu seu filho para você. Tá? Deu os filhos para os pais. Você que está na sua casa ouvindo, deu seus filhos para vocês. Fiquem na palavra, temam a Deus, busquem a Deus. E saibam que, por mais inteligente que alguém pareça, por mais sofisticado e acadêmico que alguém pareça, isso não tem nenhum problema. Glória a Deus por todo o conhecimento que existe. Mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sem temor do Senhor, qualquer conhecimento pode se tornar mortal. Isso aqui é só um comecinho que eu falei para vocês. Se você quiser, leia mais, busque mais. Tem muito mais coisas para a gente entender um pouco das coisas ruins que nos rodeiam. Amém? Pai querido e amado, nós queremos neste momento te agradecer, ó Deus, por tua palavra. Ó Senhor, que essas sementes colocadas, essas sementes, Senhor, compartilhadas nesta manhã, possa abençoar os teus filhos, abençoar aqueles que estão nos acompanhando online, abençoar aqueles, Senhor, que nos estão acompanhando, Senhor, nesta manhã. Eu oro para que o Senhor proteja nossa mente, nosso coração, protege, Senhor, a mente e o coração desta geração, protege, Senhor, o coração e a mente, ó Pai, ó Deus, nossos filhos, sobrinhos, netos, pai, ó Deus, dos nossos jovens, irmãos e irmãs, Deus, que aqueles que te conheçam, Pai, possam te conhecer cada vez mais e permanecer firmados e abençoados em Ti, que assim seja, Deus, em nome do Senhor Jesus, amém e amém, glória a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.